Este grande número de poetas que antes disso chamavam a tempestade, antes disso tinham esperanças, claro, tinham esperanças de que o país podia mudar, que podia ser qualquer coisa nova. Eles ficaram, juntamente com todo o povo, nesta horrível situação. Fome, frio, ruína, guerra, gente armada nas ruas, banditismo terrível. As estruturas velhas destruídas, as novas ainda não criadas. Então eu não sabia a que me agarrar para resumir qualquer coisa. E inventei uma coisa. Vamos lá ver. Existia um fenômeno nestas situações normalmente acontece. Este fenômeno é imigração. Então algumas pessoas eu quero dizer, existe um fenômeno pelo qual nós podemos um bocado orientar. Este fenômeno é a imigração. É dizer que muitos destes poetas, passado algum tempo, começaram a emigrar, sair do país, por várias razões. Também posso dizer já que a maioria ficou. E também tinham as suas razões. Podemos ver quais eram as razões daqueles que emigravam, além da vida impossível, assim, cotidiana. Absolutamente impossível. Fome terrível, falta de possibilidade de editar qualquer coisa, porque quem ia nesta situação editar alguma coisa? Não faziam, alguns, por exemplo, o Gumilhov fez uma edição que tinha 2 exemplares. Ele próprio fez. Está bem. E medo, claro, porque havia repressões. É uma das razões. Outra, soava assim, isto não é para muito tempo, os bolcheviques não poderão manter este poder, vão perder tudo daqui a pouco, então vamos emigrar temporariamente. Não é emigrar, vamos viajar temporariamente e depois voltamos. E a razão ao contrário, isto é para muito tempo e não vale a pena ficar. Aqueles que ficaram, isto é muito mais interessante. Por exemplo, todos os alquimistas, Mandelstam, Akhmatova e Nikolai Gumilhov estavam absolutamente contra esta ideia de emigrar. Mas porquê? Mais tarde, a Akhmatova vai exprimir isso nestas palavras. Eu sempre estava onde estava o meu povo, infelizmente. Ou seja, a ideia de ficar nos tempos difíceis com o seu povo, a esperança de fazer alguma coisa para este povo, era aquela ideia que obrigou muitos poetas a ficar em condições terríveis, mas ficar. E não só ficar, mas trabalhar. Porque nós temos de dizer, eu já disse que não vamos ver os nossos poetas como figuras passivas. Nada disso. O que eles faziam? Eles faziam conferências, eles davam lições de poesia aos soldados e operários. É interessante. Eles faziam recitais, eles trabalhavam, por exemplo, numa editora que foi criada por Maxim Gorky. Maxim Gorky era uma figura muito interessante. Então, é conhecido como um grande revolucionário, sim, todos sabem, mas desde os primeiros tempos do poder soviético, ele criticou o novo poder
pela política dele. Ele dizia assim: vocês não podem meter na cabeça do povo esta ideia de violência. Não transformem as pessoas, o vosso povo, em bárbaros e selvagens. E editava um jornal em que criticava muito esta política de... Era uma das palavras de ordem principal da luta de classes. Dizia que ela estava contra a violência. Mas, além disso, Maxim Gorky, utilizando as suas amizades, as suas ligações com os bolcheviques, fez muito para defender os intelectuais russos contra as repressões que aconteciam. O Blok, o Alexander Blok, cujo poema vão ler hoje, trabalhou desde o início para um novo poder. E mesmo assim, no ano 19, ele foi preso. Então, Gorky e Lunacharsky defenderam o bloco e fizeram tudo para ele não sofrer nada. Não conseguiram defender Gumilyov, que foi fuzilado. Fuzilado é o único... Não, havia mais um poeta. 2 poetas naquele período foram executados. Mas Gumilyov foi fuzilado no ano 21. Pronto. Mas Gorky defendia muito as pessoas e conseguia muitas vezes. Além disso, ele salvou de fome os poetas. O que ele fez? Ele abriu, conseguiu, era preciso pedir autorização, ele conseguiu. Ele abriu a chamada, como se chamava? A Casa das Artes. Era uma grande instituição em que se faziam vários eventos, mas além disso, pura e simplesmente davam a comer a todos estes literatos que ficaram sem meios de subsistência. Eles iam lá todos os dias só para comer um prato de sopa de papas. E, além disso, havia lá até quartos para aqueles que não tinham casa. O Ossip Mandelstam, por exemplo, viveu muito tempo nesta Casa das Artes. Outra coisa que fez Gorky, ele abriu uma editora, Literatura Universal. Convenceu as autoridades, o Lunacharsky, que era ministro de Educação, de Cultura, assim, e outros, convenceu da necessidade disso. Então, esta editora foi financiada no pano de fundo desta miséria e pobreza. O governo, novo governo soviético, nestes anos, ainda era guerra civil, guerra fratricida por todo o lado. Mas mesmo assim, eles financiavam, dão dinheiro para esta editora que traduzia as obras de grandes escritores mundiais e editava. Deste modo, Gorky deu trabalho a muitos literatos russos. Era uma coisa fantástica. Com Gorky toda a história acabou, a atividade dela acabou quando Lenin mandou fora do país, porque Gorky era muito crítico e já ficou incômodo. Então, por um lado, menos uma dor de cabeça, por outro lado, Lenin salvou-lhe a vida. E Gorky voltou só no fim dos anos 20. O que eu quero dizer? Aqueles poetas, muitos dos poetas que emigraram, sofreram muito na imigração. Aquela não é nostalgia, é mesmo a amargura de ficar fora da pátria, ficar sem casa. Isto é Tsvetaeva, que toda a vida dizia aos seus filhos: a vossa casa é só na Rússia. É Bunin, que estava absolutamente inimigo deste novo poder, 100% inimigo.
mas sofreu muito esta amargura e este desejo de voltar à Rússia, até queria voltar, só que soube, já antes da morte, queria voltar, mas não voltou, porque soube o que diziam dele na enciclopédia soviética, está bem. Os outros, Nabokov, nunca na vida, já quando tinha dinheiro, já quando era escritor famoso, já quando estava bem, nunca comprou nenhuma casa, nem na América, nem em Suíça. Eu acho que para ele a casa só era aquela que ele perdeu na Rússia. Mas eu queria dizer o seguinte. Eu queria dizer que aqueles escritores, aqueles poetas que ficaram, eles fizeram uma coisa mesmo heroica. Não só pela sua coragem de ficar nas condições perigosas, mas porque eles trabalharam. Porque eles não deixaram, nunca deixaram de escrever. Eles não deixaram interromper-se este processo literário e este processo cultural, este grande processo. E o período soviético é famoso pelas obras geniais. Eles criaram a famosa escola russa. Os intelectuais russos, a intelectualidade russa, criou na União Soviética, através de muitas experiências, muitas falhas, muitos erros, mas criou uma escola que nos anos 50 do século passado, do século XX, era considerada pelas organizações internacionais a melhor escola do mundo. Foram eles que fizeram isso. E foi com a ajuda deles que surgiu um grande novo extrato de intelectualidade russa, intelectualidade soviética, mas muito importante, aquela que também escrevia obras geniais, fazia descobertas científicas fantásticas e construía o país. Então eu acho que o papel da intelectualidade russa, inclusivamente dos poetas, era muito grande. E nós temos realmente grande gratidão por eles. Isto merece gratidão. E agora são estudados, são respeitados na Rússia e ninguém foi esquecido. Agora eu queria dizer duas palavras sobre Blok. Alexander Blok, o grande poeta, para aquela altura, grande poeta, ainda bastante jovem, ele quando morreu tinha 41 anos. E ele aceitou a revolução porque achava que o país realmente precisa desta mudança e que é possível construir qualquer coisa nova. Ele estava convencido disso. O problema é o seguinte: as últimas duas poesias, este grande poeta que escrevia acho que com facilidade, escrevia muito antes disso, e era amado por todo o público leitor. Então, nos anos da Revolução, ele escreveu só 2 poemas no ano 18. Um destes poemas é Os 12, famoso, e o outro poema é intitulado Os Citas. E eu acho que este segundo poema, hoje em dia, é muito atual, porque neste poema
o Bloco diz, dirigindo-se ao Ocidente, à Europa Ocidental: deixem de atacar-nos. Nós não somos asiáticos, mas nós somos europeus que estudamos e percebemos a vossa cultura e criamos a nossa cultura. Eu estou a contar o conteúdo do poema. A nossa cultura também europeia. Nós, que vocês acham asiáticos, somos um escudo entre a Europa e os bárbaros. E deixem de atacar-nos, porque se nós tirarmos este escudo, vocês ficam frente a frente com barbárie. E isto será catástrofe. A meu ver, este poema merece, hoje em dia, ser traduzido e compreendido, porque foi uma profecia. Agora é o seguinte, Bloch escreveu no ano 18, no mesmo período, curto período, escreveu estes dois poemas. Depois, até a morte, ele já não escrevia poesia, nenhuma poesia ele escreveu. Escrevia só artigos em que explicava as suas ideias, e ideias culturais, ideias literárias, ideias poéticas e ideias políticas. E participava muito no trabalho, mesmo no trabalho do Estado, era muito procurado para isso, e tinha muitíssimo trabalho, ficava muito cansado. Finalmente ele adoeceu e morreu porque as autoridades não lhe deram licença de ir à Finlândia para ter tratamento. Ou seja, deram, só que no dia seguinte ele já morreu. Antes de morrer, Bloch, desesperado, queimou e destruiu todos os exemplares que tinha do poema 12 e pediu à mulher para encontrar outros que tinham os amigos e também eliminar. Seja aconteceu alguma coisa. Pronto. Agora, pelos vistos, sabe uma coisa, aqui há muitos aspectos. Eu desde o início disse que cada poeta tinha a sua visão das coisas. Eu queria muito falar do Maximilian Voloshin. Eu percebo que, pelos vistos, ninguém leu nada, nem foi traduzido para o português. Mas era uma pessoa muito especial e eu queria mencioná-lo. Maximilian Voloshin vivia na Crimeia, na costa oriental da Crimeia. Até hoje existe lá um museu dele, a casa-museu. Voloshin era grande intelectual, erudito, falava não sei quantas línguas, conhecia toda a literatura mundial, era um maravilhoso poeta. E o que é especial nele é que na sua poesia e na sua vida ele tinha a mesma atitude. Ele achava que na Rússia acontece uma catástrofe e que é preciso defender as vidas humanas. Esta atitude, naquele momento, quando tudo está contra tudo, quando o irmão mata o irmão, esta atitude de Voloshin era muito importante. É o facto, ele escreve isso numa poesia sua, e é o facto que ele salvava, escondia em sua casa, tanto os comandantes brancos como os comandantes vermelhos. Tudo o que sofria perseguições. Eu estou a falar deste poeta precisamente porque ele, em comparação com outros grandes poetas, não é tão falado e
por outro lado, é uma figura muito importante naquele processo. Está bem. Agora, eu queria dizer uma coisa. Eu encontrei uma coisa que... Não, encontrei... Quando eu li poesias, encontrei uma coisa que me pareceu muito estranha e, ao mesmo tempo, muito eloquente. Sabem que, às vezes, os poetas são mesmo profetas. E encontro uma poesia de Marina Tsvetaeva, que ela saiu do país no ano 21, acho eu, já depois da morte da filha mais nova, que morreu de fome no asilo. Marina Tsvetaeva passou estes anos em condições horríveis e saiu do país no ano 21. Mas ela, durante todos estes anos de Revolução, escrevia. E escreveu um ciclo que se chama o Acampamento dos Cisnes. Cisnes, por trás desta palavra, é guarda branca. O marido, o Serguei, marido de Marina, era oficial branco, e ele escreveu um grande ciclo de poesias. E uma destas poesias é muito estranha. Foi escrita no ano 1917, mas soa como uma alusão ao poema 12, escrito no ano 18. Ou seja, passado um ano. Então, a réplica, a alusão ou a reação surgiu antes. Um pequeno poema, eu vou traduzir, isto não é tradução poética, é só tradução. Saíste do templo, esbelto e severo, para os guinchos das praças. Liberdade, a bela dama dos marqueses e príncipes russos. Liberdade, a bela dama. A bela dama é o livro de Blok, que ele escreveu no início do século. Então já vemos a alusão ao Blok. Então, bela dama. Um terrível ensaio do coro. A missa está ainda pela frente. Liberdade, mulher de má vida, no peito desvairado do soldado. Isto é do poema de 12. Está lá a mulher de má vida e o soldado, e a praça, e os guinchos, e a alusão a Blok. Mas este poema foi escrito um ano antes daquele. É uma coisa estranhíssima, é uma coisa profética. Então, a profecia em relação aos 12 fica assim. Pronto, então eu agora... olha, desculpa-me, este discurso desajeitado. Eu poderia contar-vos muitas coisas interessantes, mas, desculpa-me, mas eu não consigo juntar tudo, porque este material é demasiado vasto e precisa muito de muitas explicações. Então, eu só quero dizer-vos uma coisa. Se alguém quiser saber mais sobre os anos, sobre a Revolução Russa, mas, sobretudo, sobre as pessoas dentro desta situação revolucionária, leiam, por favor, a prosa russa de Isaac Babel, de Evgeny Zamyatin. Pode ser noutras línguas, foi traduzido, de Ivan Bunin e de Mikhail Sholokhov, Dom Tranquilo.
porque eu esqueci-me de dizer que aquela grande, a mais importante parte da Revolução foi a Guerra Civil, guerra fratricida. A maior tragédia que pode acontecer a algum povo é a guerra fratricida. E isto vocês podem encontrar na prosa dos nossos literatos que escreviam naquela altura ou um pouquinho mais tarde, mas sobre este período. Isto é super interessante. E lá não é só política ou sociologia, ou não sei, não. É a vida do indivíduo. O que acontece ao indivíduo nesta situação? Obrigado. Extrato de Os 12 de Alexander Bloch. 1. Negra a noite, branca a neve, forte o vento, de pé não se aguenta, vento, o vento, em toda a terra de Deus. O vento enrola a névoa branca, gelo sob a neve o gelo, custa a avançar, tudo resvala, escorrega a pobre gente. De um prédio ao outro estende-se um cabo com um cartaz. Todo o poder à Assembleia Constituinte. Uma velha chora, de mágoa chora, não compreende o sentido de um tal reclame. Porquê tão comprido pano? Dava um horror de roupa para a pequenada, que anda despida, descalça. A velha, como uma galinha, salta um monte de neve, a custo. Oh, minha senhora do amparo! Oh, levem-me à cova, os bolcheviques! Fustiga forte o vento, que frio nos assola, e o burguês no cruzamento protege o nariz na gola. E aquele ali, o cabeludo, diz em voz baixa e sumida, traidores, é o fim da Rússia. Deve ser um escritor, um palrador. E aquele, de sotaina, à socapa, por trás de um monte de neve. Mas porquê essa tristeza, camarada Pop? Lembras-te que comias antes, de pança para a frente, inchada, e sobre a pança uma cruz, aos olhos do povo brilhava. Uma dama, em pele de astracã, diz a outra senhora ao lado, chorámos muito, chorámos tanto. De repente, escorregou e catrapumba tombou. Queremos pão. O que nos espera é circular, céu negro, negro, raiva, triste raiva, fervida no peito, raiva negra, raiva santa. Camarada, põe-te alerta. Vladimir Mayakovsky, 1918. Ode à Revolução. A ti, apulpada, achincalhada pelas baterias, a ti, esburacada pela maldicência das baionetas, ergo, rejubilando, por cima de pragas e motejos, o solene ó de ode. Ó animalesca, ó infantil, ó barata, ó grandiosa, que nome te deram ainda, que rosto vais mostrar ainda, ó tu com tuas caras já, uma esbelta construção ou um montão de ruínas, ao motorista coberto de pó de carvão, ao mineiro que fura do minério a espessura, incendeio, incenso, com veneração, o queimo, glorifico o trabalho humano. E amanhã, a Catedral de Santo Basílio ergue as asnas do telhado, em vão suplicando piedade. Os teus canhões, porcos de fuças embutadas, fazem explodir os milénios do Kremlin. Glória! Roqueja na viagem à beira
da morte. O guincho dos sinais é fino e sufocado. Mandas os marinheiros para o cruzador que se afunda, onde um gatinho esquecido miava. Mas depois berrou com goelas de chusma bêbada, o bigode torcido com galhardia. E os almirantes encanecidos são atirados à baioneta, de cabeça para baixo, da ponte de Helsingfors. Lambe e lambe as feridas de ontem e volta a ver as veias abertas. A ti, uma tripla maldição dos pequenos burgueses. E da minha parte, do poeta, uma quádrupla bênção e a glorificação. Nikolai Kryuev, 1918. Enalteçamos nas canções a Revolução e a Mãe da Luz. Chamemos os cometas septicórnios ao festim da imortalidade. Urra, Ossana, dois ventos irmãos de capas rubras tangem e cantam. A fábrica de ferro, a casa da estepe, tecem bandeiras de furacões. O assassino vermelho é mais sagrado que o cálice da Eucaristia. Matar, ressuscitar, morrer, renascer. A comuna de Celan, fio a fio, da barba do mar, do cabelo do mundo. A audácia tece a trama dos fios. Os rebanhos dos séculos vão tremer. No alto do monte, no fundo da ravina, floresce a rosa brava, a rubra palavra. Furioso camarada, irmão, águia, entra nas chamas e bebe as chamas. Ó fumo nucleado do celeiro, fundiu-se com o fumo da mina, num anel mais brilhante que o dia. Noites de tremeiro, e nas suas facetas, linhas em avalanche na profundeza. Morremos em vermelho, amamos em maré alta. O amor jurado é um raivoso juramento. Como a cera ambarina é o calmo no pé. No pescoço audaz, a marca da corda. Que em qualquer cone as tochas fumegam. Frente ao rosto da vingança, há raios e cometas. E o rosto de clarões é do nosso sangue. E é claro, há nele os sonhos, os pensamentos das fábricas e dos campos. Meu fiel camarada, a águia é bela, mas tu és belo, como a tempestade e a vida. Ossip Mandelstam, 1918. Glorifiquemos, irmãos, o crepúsculo da liberdade, o grande ano crepuscular. Nas ferventes águas noturnas afundam-se as redes pesadas. Tempo obscuro em que nasces, tu, ó sol, ó juiz, ó povo. Glorifiquemos o fardo fatal que em lágrimas o líder do povo carrega. Glorifiquemos o sombrio poder, seu fardo, o seu peso insuportável. Quem tem corações, que ouça, ó tempo, como se afunda o teu barco. Em chusmas, legiões combativas, juntámos andorinhas, e então o sol não se vê, e tudo em volta chilreia, e se mexe, e vive. Através da rede, crepúsculo espesso, o sol não se vê e a terra navega. Deste leme enorme, tosco, rangente, tendemos, pois, a viragem. Seja, a terra navega. Coragem, homens! Rasgai, como arado, o oceano. Nem no frio do Letes esqueceremos que preço 10 céus a terra nos custou.
Anna Akhmatova, 1921. Foi terrível viver naquela casa. Nem o fogo, patriarca da lareira, nem o berço do meu filho, nem o sermos jovens, nem o segredo de tantos projetos, nem o vinho, nos podia amainar aquele medo. Assim, aprendi a brincar com ele e deixava a minha gota de vinho, meus pedacinhos de pão, para aquele que arranhava a porta pelas noites. Como um cão, espreitava pela janela baixa e nós tentávamos não ver o que se passava atrás dos espelhos. Que passos de chumbo faziam gemer, como clemência implorada, aqueles degraus escuros e velhos. Dizias, na cara um sorrir dorido, a quem levam eles pelas escadas? Diz, agora que estás lá onde tudo se sabe, que mais viveu, além de nós, naquela casa? Da Anna Akhmatova. Porque envenenastes a água e amassastes meu pão com lama? Porque tornaste num covil a derradeira liberdade? Foi porque não ri da morte amarga dos meus amigos? Porque permaneci fiel à minha pátria triste? Seja, poeta sem verdugo e sem fogueira não existe. A sina que temos é caminhar de trás fúnebre, vela e uivar. Marina Tsvetaeva, 1922, na imigração. Louvor aos ricos. Avise-se de antemão que entre nós dois há léguas. Sou do género esfarrapado. É honesto o meu lugar no mundo. Sob uma roda de exageros, mesa de monstros, corcundas, mas do alto do campanário declaro, gosto dos ricos. Pela sua raiz podre e fraca, cultivando desde o berço uma ferida, pelo seu costume desolado do bolso ao bolso, pelo brando pedido das suas bocas que cumprem como um grito, porque lhe está vedado o paraíso e porque não olham nos olhos, pelos seus segredos com mensageiro, pelas suas paixões com estafeta, pelas noites que lhes são impostas, beijam e bebem à força, e porque nos registros, nos tédios, nos dourados, nos bocejos e algodões, a mim, a descarada, eles não compram. Confirmo, gosto dos ricos. E apesar das caras rapadas, do ar farto, e aqui pisco o olho e gasto, pelo ar de repente batido, pelo olhar de repente de cão hesitante, não será uma haste rumo aos zeros? Os pesos não enganam? E porque, entre todos os párias, não há, no mundo, orfandade igual. Existe uma fábula idiota, camelo passando no buraco da agulha, pelo seu olhar espantado até à morte, ao desculparem-se na doença e na falência, de bom grado emprestava, mas pela fala baixinha de lábios cerrados, calculava os milhões, mas era teu irmão. Juro, gosto dos ricos. Maximilian Voloshin, 1917 e 1918. Moscovo. Em Moscovo, na Praça Vermelha, a multidão é negra como breu. A muralha do Kremlin uiva sobre o peso de uns pés de pedra. À beira do cadafalso, junto à igreja do manto, lançam ao ar palavras anti-russas, indecentes. Não há velas a arder, nem sinos a repicar para a missa. Os peitos luzem de vermelho, drapeja a rubra bandeira. Os pés chapinham na lama. O silêncio, a espera. Os cegos cantam no adro, cantos de sangue, execução. A paz.
A Rússia toca o seu fundo. Por fim, desbaratámo-la palrando, cuspindo-a como casca de pevides em bebedeiras na imundície das praças. Vendemo-la nas ruas. Quem deseja terras, liberdades, as repúblicas e os direitos civis? E o povo arrastou a pátria à lixeira, como carcaça. Deus nosso, cavai os abismos, despedaçai, mandai a chaga, o chicote, mandai fogo. Do ocidente, os germânicos, do leste, os mongóis. Entregai-nos de novo à escravatura, para remir profunda e humildemente de Judas o pecado até ao juízo final. Os serafins crucificados penam no cativeiro carnal. Deus pica-os com as chamas, apressa o fogo. Vejo no grande e no pequeno as voragens dos cometas. Do abismo, do fundo da queda, abençoo o teu florescimento, ó luz de todas as paixões. E para terminar, com a Ana Akhmatova, 1921. Não estou a perceber. Ana Akhmatova, 1921. Não sairás daqui vivo, não te erguerás da neve. De 5 feridas ferido, 28 de baioneta. Para o amigo, roupa nova e amarga, já costuro. Gosta do sangue. Ele gosta do sangue, o solo russo. Então, pediram-me para eu ler, às vezes faz-se isso, ler em russo, sim? Eu penso, como tanto faz, ninguém vai perceber, por isso eu posso. Eu queria ler uma poesia de Nikolai Gumilhov, que foi marido de Ana Akhmatova e foi fuzilado, já falei dele. Uma poesia que é atribuída a Nikolai Gumilhov porque, como diz a lenda, foi encontrada, escrita na parede da cela depois do seu fuzilamento. Mas, repito, é atribuída a ele, ninguém ainda sabe. Mas eu queria ler isso porque sei de cor esta poesia desde os meus 15 anos. Час вечерний, час заката, каравеллою крылатой проплывает Петроград, и горит на ордяном диске ангел твой на обелиске, будто солнцем младший брат. Я не трушу, я спокоен, я моряк, поэт и воин, не поддамся палачу, пусть клеймит клеймом позорным. Знаю, с густком крови черной за свободу я плачу. За стихи и за отвагу, за сонеты и за шпагу. Знаю, строгий город мой, час вечерний, час заката, каравеллою крылатой отвезет меня домой. O conteúdo é assim, eu, poeta, marinheiro e soldado, não tenho medo do carrasco, porque sei que a minha severa cidade, na hora noturna, na hora do ocaso, vai levar-me para casa.